Olá pessoal, eu sou o professor Alberto e nesse podcast de hoje eu vou falar um pouquinho do currículo escolar nas suas múltiplas dimensões e como que a gente deve conceber que todo currículo escolar ele ultrapassa aí um tempo, um espaço, a cultura. Então eu vou fundamentar aqui a minha linha de raciocínio no livro O Currículo, uma reflexão sobre a prática, do José Gimeno Sacristán. Ele é um especialista nessa área, trabalha na Universidade de Valência, na Espanha. Então, primeiro momento, eu quero também falar que eu sou o CEO desse canal, né, o canal AR Inovações Educacionais, e estou aqui para bater um papo aqui com os meus assinantes do canal. Então, nas idas e vindas das universidades, das escolas, a gente escuta muito os professores, os gestores falarem que está cumprindo o currículo. Então, a gente precisa colocar ali um ponto de interrogação e ter uma percepção didática pedagógica do que é o currículo escolar. Em primeiro momento, nós temos que analisar que ele ultrapassa o tempo, o espaço, a cultura. Ou seja, no currículo escolar de 1970, ele acaba diferindo nos aspectos didático, pedagógico, do currículo do século XXI, ou seja, do currículo do ano de 2023. Então, no livro de Gimeno Sacristán, ele deixa bem aberto essas discussões, porém a gente consegue ali trazer para a contemporaneidade, né, esse mundo pós-Odier, no mundo da sociedade da informação, porque a gente precisa saber que a qualidade da educação e do ensino tem muito a ver com o tipo de cultura que nela se desenvolve, que ganha significado educativo através dos códigos que traduzem o processo aprendizagem para o estudante. Então, isso é uma fala do José Gimeno Sacristán. Então, a gente precisa entender o que é cultura. Então, a cultura ela está muito ali alinhada, engajada com o momento presente. Então, hoje nós vivemos um momento presente em que os estudantes convivem com várias dimensões que não tinha há 20, 30, 40 anos. Então, é preciso conceber o currículo dentro dessa órbita, dentro desse contexto. Tá? Então, o que é o currículo escolar? O currículo escolar ele tem múltiplas dimensões. Existe o currículo oficial, que é aquele que ele vem ali em formato de grades curriculares, disciplinas da Base Nacional Comum, da parte diversificada. Esse é o currículo que cada instituição adota. Então, é o currículo que ele vai ali reluzir nas disciplinas, certo? Na grade curricular, nos horários. Ele é importante? É de suma importância. Mas somente ele concebemos entender o que é o currículo escolar? Não. Existe o currículo oculto. O que seria o currículo oculto? O currículo oculto é aquele que vai além da escola, dos muros. É aquele que vai até os familiares. Quem são os familiares dos estudantes? Onde seus pais trabalham? Em que bairro a escola está inserida? Certo? Esse é o currículo que, em muitas situações, precisamos fazer o que? A interpretação na entrelinhas. E além do currículo oculto, também temos ali que ter a percepção do currículo real. O que é o currículo real? O currículo real ele está relacionado com os níveis de aprendizagem de cada indivíduo, cada nível de proficiência. Os estudantes, as pessoas, elas não são iguais. Então, ela vive em uma família, ela frequenta os lugares na realidade, no dia a dia, tem transtornos ali familiares, transtornos consigo mesmo, aprender a conhecer. Então, a gente tem que entender que o currículo escolar ele vai delinear em várias outras dimensões. Ah, mas quer dizer que eu tenho que aceitar todos os problemas, as mazelas da sociedade e colocá-la ali dentro do contexto escolar. Não é bem isso. Não é bem isso. A discussão aqui, essa linha de raciocínio, esse processo dialógico, ele está relacionado que eu tenho que conhecer essas dimensões do currículo escolar para que eu possa ali planejar, executar, agir em cima do processo aprendizagem. Então, se eu conheço o currículo escolar nas suas múltiplas facetas, fica bem mais fácil eu compreender o do porquê não está dando certo um planejamento,
não está dando certo um plano de aula, uma didática pedagógica ali no processo aprendizagem. Então, a gente tem que discutir o que é o currículo escolar, certo? Está envolvido com a cultura, está envolvido com a prática docente, está envolvido também com trabalhar o distanciamento entre escola e sociedade. Então, precisamos desse momento de reflexão. Então, todas as vezes que trabalho na formação de professores, certo? Escreva alguns artigos e você acaba encontrando lá no chat do canal alguém perguntando, mas eu não consigo cumprir o currículo oficial, porque vem ali um emaranhado de disciplinas, de conteúdos, objetos de conhecimento. A gente nunca vai conseguir cumprir um currículo escolar. Por quê? A escola é um organismo vivo. A escola perpassa além dos muros. Então, existe um currículo oculto que vai além daquela percepção dos professores, gestores, dirigentes e supervisores. Existe um currículo real também que faz parte da vida dos nossos estudantes, faz parte da vida da família, certo? Então, o contexto familiar mudou, então o currículo real ele vai mudar. A sociedade da informação trouxe outras ferramentas tecnológicas e esses adolescentes, essas crianças, esses jovens convivem com essas, vamos falar assim, essas dimensões tecnológicas. Então, o currículo escolar ele tem que passar também por uma metamorfose. E essa metamorfose ela não passa oficialmente. Então, às vezes, ela demora, passa despercebido pelos olhos, pelas dimensões ali, concepções dos docentes e dos gestores. Então, é muito importante a gente também conceber em primeira mão o que é o currículo. Por quê? O currículo é um conceito de uso relativamente recente entre nós, certo? Principalmente na sociedade na qual fazemos parte hoje, na qual a escola está inserida. Então, ele tem significados, múltiplos significados, contextos diferentes. Então, quando alguém falar, eu não estou conseguindo cumprir o currículo, precisa refletir, promover um diálogo e analisar qual o currículo este profissional, este docente, esse gestor, ele está falando. Currículo existe múltiplas facetas. É impossível cumprir um currículo escolar, porque ele vai além das grades curriculares, das disciplinas, perpassa ali os muros da escola, perpassa ali as legislações oficiais relacionadas à educação. Então, cumprir o currículo escolar total ali é impossível. Mas se é impossível, o que devemos fazer quando deparamos com o currículo escolar? É preciso promover ali o planejamento, eu preciso executar, é preciso promover um estudo para compreender o que é o currículo escolar, para que a prática docente aproxime mais da realidade na qual os estudantes estão inseridos, sem deixar também a excelência acadêmica. Então, olha que complexo que é o currículo escolar. Então, eu tenho que aplicar a excelência acadêmica diluída nas grades curriculares, nas disciplinas, nos objetos de conhecimento que vão cobrar lá na universidade. Eu tenho que fazer essa transposição para o currículo oculto, para o currículo real. Assim, eu consigo compreender o que é o processo de aprendizagem no século XXI, que é totalmente diferente do processo de aprendizagem de 40, de 30 ou até mesmo de 20 anos que já se passaram. É mais aqui um bate-papo, conversando aqui com os meus internautas. A gente passa por várias formações e sempre o currículo é muito complexo ali a sua concepção. Espero ter aí dialogado com vocês, contribuído com essas palavras e fica até um outro podcast.